E aí, minha galera do quinto ano, vamos aprender hoje um pouquinho na nossa aula de português o uso do mal com U e mal com L. Toda vez que a gente for utilizar o mal com U, é aquela palavra mal, M-A e o U no final, nós só vamos utilizar ela quando a gente estiver se referindo a algo contra um adjetivo. O que é um adjetivo? É uma qualidade. Um exemplo. Se eu falar que a aula de hoje foi muito boa, eu estou dando o adjetivo à aula de boa. Mas se eu falar que o professor Marcos tem um mau gosto na aula apresentada, eu estou mudando a parte boa pelo mal com U. Então, toda vez que a gente for falar de algo que seja relacionado a um adjetivo, que seja contra um adjetivo, a gente vai utilizar o mal com U. E toda vez que a gente for utilizar o mal com L, que é o mal que termina com a letra L no final, nós vamos estar utilizando sobre a questão do advérbio. O advérbio que indica modo. Então, mal com U toda vez que a gente fala algo que seja contra um adjetivo. E mal com L toda vez que a gente for falar algo que seja um advérbio de modo. Um exemplo de coisas com mal com L. Eu posso falar, a escola foi bem sucedida. Para eu modificar essa palavra, eu utilizo mal com L, porque eu estou utilizando uma questão de modo, de um advérbio. Então eu falo, a escola foi mal sucedida. Mas esse mal sucedida não é um mal com U, é um mal terminado com L. Então, repetindo, toda vez que a gente for aprender algo que se trate de algo contra um adjetivo que é uma qualidade, a gente utiliza mal com U. E toda vez que a gente for falar de algo que seja relacionado a um tempo, a gente vai utilizar mal com L, porque ele faz referência ao advérbio de modo. Então, para finalizarmos, vocês irão fazer a atividade do módulo, página 54 da parte de português, que tem algo falando sobre isso, mal com U e mal com L. Lembre-se, estamos de quarentena, mas precisamos fazer nossas atividades. Boa sorte, aprendam direitinho. E aí, minha galera do quinto ano, vamos aprender um pouquinho hoje em ciências. Nós vamos falar sobre dureza, massa e volume, que são essas duas propriedades. Primeiro a dureza e depois nós iremos falar de massa e volume. Toda vez que a gente falar de uma propriedade relacionada à dureza, estamos falando de algo de consistência, de algo com durabilidade. Então, um exemplo, se eu falar de um móvel, que é algo que a gente tem em nossa casa, estamos falando de uma dureza, porque é algo permanente. Agora, se eu for falar de um alimento, que é algo que a gente pode consumir, terminá-lo, não estamos falando de algo relacionado a uma dureza. Então, dureza é tudo aquilo que a gente contém com uma grande consistência. Já a massa e o volume é uma característica que todos os materiais apresentam, porque todo material ele tem uma determinada massa e um determinado volume, podendo ele variar. Um exemplo, quando a gente compra uma garrafa de refrigerante, nós temos ali dentro o volume daquela garrafa, que geralmente, se ela for de 2 litros, ela contém um volume de 2 litros da quantidade do produto, que é o refrigerante. Se ela for 1 litro, ela tem 1 litro da quantidade que é o produto. Então, quando a gente falar de dureza, estamos falando de algo permanente. E quando a gente falar de massa e volume, estamos falando do tamanho e da quantidade do determinado produto. Então, vocês irão fazer a atividade da página 9 do módulo de ciências e realizar também as atividades que estão no portal do colégio. Lembre-se, estamos de quarentena, mas temos que estudar. Boa sorte e bom aprendizado.